A mensagem de hoje, irmãos, ela fala a respeito de algo tremendamente importante para a nossa vida, que é justamente a natureza do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu estou falando da Ilha da Madeira, aqui no Funchal, Portugal. Quero dizer para os irmãos que Deus, na sexta-feira, ele usou muitos milagres. E está sendo feita uma edição desses milagres e eu vou estar acompanhando para você. Aqui na ilha, parece que tem 2 pessoas com uma enfermidade incurável no fígado e a pessoa morre se não tomar lá uns remédios de 3 em 3 horas. Deus curou essa menina completamente curada. Daqui uns dias ela vai fazer exame novamente. Curou tantas e tantas outras pessoas, libertou muitas pessoas. Muitas pessoas na sexta-feira estavam possuídos, muitos visitantes ali. A igreja estava cheia na sexta-feira. Deus curou, libertou, fez grandes milagres na sexta. No domingo, Deus também operou milagres no domingo. Agora, na terça-feira, amanhã, nós vamos fazer um culto exclusivamente de milagre, de cura, de libertação. Domingo a igreja estava cheia, já não comportava as pessoas mais, já tinha gente lá em pé lá fora, lá atrás. Então assim, um grande projeto divino, né, de Deus que começa aqui na Ilha da Madeira, depois quinta-feira eu vou estar no Porto, ali em Gaia, também vou passar uns dias ali. E Deus está operando assim maravilhas. Eu vou encaminhar para vocês, a Thalita está fazendo a edição, e aí eu vou encaminhar para vocês os milagres e tudo que está acontecendo. Amém? Então eu quero falar com vocês hoje a respeito da natureza de Cristo. Veja bem, em Colossenses capítulo 1, versículo 13, diz aqui o que Jesus fez por nós. Em Lucas, no capítulo 4, versículo 43, Jesus disse o seguinte: eu fui enviado, para isto eu fui enviado, para anunciar, implantar o reino de Deus no Espírito vivificado. Esse foi o motivo que Jesus veio. Até a vida de Jesus estava lá o reino das trevas, dominando. Aonde que está o reino das trevas? Na alma do ser humano, porque foi onde o inimigo entrou. E ele queria entrar no Espírito e Deus protegeu o Espírito, né? Está lá em Gênesis. Espada desembainhada, os querubins ali protegendo a árvore da vida. A árvore da vida é o próprio Cristo. Então assim, quando vem Cristo, né? Cristo é a árvore da vida. Ele é a nossa vida. E aí ele vivifica o nosso espírito. Mas isso acontece com o batismo no Espírito Santo. Somente com o batismo no Espírito Santo. Que é o Espírito que nos dá vida. Nós estávamos mortos dos nossos delitos e pecados. É só ler lá Efésios 2:1 que você vai ver. E aqui o apóstolo Paulo, ele diz o seguinte, no verso 13: Cristo nos tirou do poder das trevas. No grego está assim, arrancou. É algo assim violento. E nos transportou, olha para você ver, para o reino do seu Filho amado. Olha para você ver o que Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo fez. Aí, irmãos, depois da implantação do reino de Deus no nosso espírito, cumpre-se o versículo 14, em que nós temos a redenção, a saber, a remissão dos pecados, a nossa salvação. A fonte do pecado, o pecado é a fonte dos pecados. Então, quando a Bíblia fala em pecado, ele está falando do diabo, ele está falando de uma pessoa. Quando ele está falando de pecados, é aquilo que eu cometo por causa da fonte dos pecados. E é aquilo que a gente comete e não pode cometer mais. Porque se você elimina a fonte, você não permanece mais nos pecados, entendeu? É o que 1 João fala. Então a salvação depende disso. Depende do reino de Deus no seu espírito. O versículo 14 está claro. É justamente, nós temos a redenção e a remissão e a salvação se nós temos o reino de Deus no nosso espírito. Isso vem com o batismo do Espírito Santo. Agora o versículo 15 diz assim:
Jesus é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Em Adão e Eva, nós, nós nascemos debaixo da imagem e semelhança do pecado. Entendeu? Condenados. Se você ler Gênesis, capítulo 5, versículo 3, você vai ver que todos os descendentes de Adão e Eva são descendentes da semente maligna. Ah, eu sou imagem e semelhança de Deus. Não é. Nenhum ser humano é imagem e semelhança de Deus. A não ser que ele é batizado no Espírito Santo, Cristo em nós, a esperança da glória. Aí Cristo vai sendo formado, aí nós vamos adquirindo a imagem e semelhança de Cristo, entendeu? A imagem e semelhança de Deus, ele entra na gente no batismo do Espírito Santo. Aí sim, aí nós nos tornamos imagem e semelhança de Deus. Quem não é batizado no Espírito Santo não tem a imagem e semelhança de Deus. É imagem e semelhança de Adão. Está lá, capítulo 5, versículo 3. Adão viveu 130 anos e teve seu filho, segundo a sua imagem, segundo a sua semelhança, debaixo do pecado. Aqui no 16 diz, ó, porque em Cristo foram criadas todas as coisas nos céus e na terra, as visíveis, as invisíveis. Sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades. Tudo foi criado por ele e para ele. Entendeu? Ele é antes de todas as coisas e nele subsistem. Em Cristo permanecem todas as coisas. 18. Cristo é a cabeça do corpo. Ou seja, todos aqueles que têm o reino de Deus, Cristo é o cabeça. Porque a igreja, irmão, não é 4 paredes. Você pode sair dali, a igreja é quem tem o reino de Deus. Aonde ele estiver, 2, 3, 4, ali está a igreja. Parede é um local onde a gente se reúne e tal, né? Então aqui, ó, no 18 diz também, Cristo é a cabeça do corpo, da igreja. É o princípio, olha, o primogênito dentre os mortos, para que em tudo haja a preeminência. 19. Porque aprouve a Deus que nele habitasse toda a plenitude. Olha para você ver, irmão. Todo o poder, toda a plenitude está em Cristo Jesus. 20. E que havendo por ele feito a paz pelo sangue da sua cruz, olha só, quando ele morre e derrama o seu sangue, você lembra que na hora que Cristo morreu, o véu do santuário se rasgou? Foi ou não foi? Foi. Então, a carne, se você ler Hebreus, a carne, o corpo de Cristo é o véu. Ele abriu a porta para você entrar no Santos dos Santos. Por isso que a Bíblia diz, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por ele. Porque a carne dele representa o quê? Não há mais separação. Agora você pode chegar até Deus. Agora você precisa nascer de novo. Entendeu? Você precisa nascer de novo, você precisa morrer, nascer de novo pelo Espírito Santo, o reino de Deus é formado em vós para você ser salvo. Lembra quando Jesus falou para Nicodemos? Se você não nascer pelo Espírito, não nascer de novo, você não é do reino de Deus. A gente vê Nicodemos e José de Arimateia cuidando do corpo de Jesus, tirando Jesus daquela cruz, preparando Jesus Cristo e colocando ele ali no túmulo de José de Arimateia. Foi mais um discípulo, e ele era mestre dos mestres, né, Nicodemos. Você vê a história dele ali em João 3, né, do versículo 1 ao versículo 6, fala sobre Nicodemos. E aqui, irmãos, no verso de número 20, diz, e que havendo por ele feito a paz pelo sangue da cruz, por meio dele, de Jesus Cristo, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, tantas as que estão na terra como as que estão no céu. Por quê? Quem que dominava isso aqui? Satanás. Chegou a dizer para Jesus, se prostrado me adorar, eu te dou tudo. Por quê? Porque tudo foi me dado lá. Ele pegou toda a autoridade lá no Éden. Jesus veio e arrancou. Agora, arrancou da mão dele. Agora, você precisa ser batizado no Espírito Santo para você ter
poder e autoridade. Só que nós não vamos morar aqui. O reino está dentro de nós, não está na terra. Se você ler Lucas capítulo 17, você vai ver que o reino de Deus está dentro de nós, na onda, no nosso espírito vivificado. O versículo 21 diz assim: a vós também que outrora eras estranhos, no caso nós, né, irmãos, inimigos no entendimento pelas vossas obras más, nós era filho da semente maligna, agora contudo vos reconciliou no corpo da sua carne, pela morte, a fim de perante Deus vos apresentar santos, sem defeito e irrepreensíveis. 23. Se é que permaneceis na fé, fundados e firmes, não vos deixando apartar da esperança do evangelho que ouviste, que é o evangelho que Paulo prega, que está de Romanos até Hebreus, e que foi pregado a toda criatura que há debaixo do céu, na época de Paulo, né? Paulo pregou para todo mundo, na época dele ele pregou para todo mundo. Então o evangelho já foi pregado a toda criatura. E do qual eu, Paulo, fui constituído ministro. Então veja bem, irmãos, a importância de você procurar o reino de Deus. Se você ainda não é batizado no Espírito Santo, você ainda não tem o reino de Deus. Então você tem consciência de pecado. Você pede perdão para Deus, e Deus te perdoa, mas não é porque você merece. Deus olha lá para a cruz do Calvário e nos perdoa. É por causa de Jesus Cristo são perdoados, não é por causa da gente. Então você pode fazer o que você quiser. Você pode mutilar o seu corpo, você pode andar 500 quilômetros a pé, você pode fazer o que você quiser. O perdão dos nossos pecados depende do sangue de Jesus Cristo. Agora, a segunda etapa, eu tenho que nascer de novo. Eu tenho que morrer e nascer. E isso só acontece quando o Espírito Santo vem e implanta no nosso espírito o reino de Deus. Porque aí o nosso espírito é vivificado, que estava morto, né? Cristo em nós, a esperança da glória, Cristo vai habitar no nosso espírito, nos tornamos templo e santuário do Espírito Santo e o reino de Deus começa a agir através de nós. Eu quero deixar muito claro uma coisa aqui para vocês. As pessoas são curadas, as pessoas recebem milagres tremendos, porque Deus levanta pessoas para fazer isso. Então tem muitas pessoas que anulam aquele homem, aquela mulher de Deus, que Deus usa, porque diretamente Deus não vai fazer milagre em você. Ele sempre usa uma pessoa. Você compreende? Deus faz a sua obra através do homem de Deus, através da mulher de Deus. Então tudo que está acontecendo com você, louvado seja o nome de Deus. A gente tem que dar glória a Deus, mas nunca esqueça do vaso, do instrumento que está sendo usado para mudar a tua história. Porque sem ele você não vai. Você não recebe nada de Deus. Não, vou te dar um exemplo para a gente concluir aqui. Jesus apareceu para o apóstolo Paulo ali no caminho, ali em Damasco, né? No caminho de Damasco, ele ia lá para a Síria, né? Damasco é a capital da Síria. Perseguir cristão, ia fazer acontecer. De repente Jesus Cristo apareceu para ele no meio do caminho, não foi? Foi, ele caiu, viu uma luz, ficou cego, e Jesus disse para ele: Saulo, Saulo, por que tu me persegues? Ele disse: quem és tu, Senhor? Eu sou Jesus Cristo, que você me persegue. Quem persegue um cristão está perseguindo Jesus Cristo. Aí Paulo foi levado até a casa de Simão, o curtidor, ele ficou lá. O endereço com tudo. Jesus vai e fala para Ananias e pregar para Paulo. Ananias não queria pregar, não, esse é um homem que está perseguindo todo mundo. Ele diz: ele é um homem escolhido desde o ventre materno, vai lá. E aí ele foi. Cura ele, e ele vai ser cheio do Espírito Santo. Não foi o que falou para Ananias? Aí Ananias foi lá, chegou lá, Deus deu endereço para ele. Por que Jesus não pregou para ele? Porque nós é que temos que fazer a obra de Deus aqui. Por isso que a gente tem o reino de Deus. Nós temos a chave do reino para abrir a porta para todo mundo. Deus faz as coisas aqui na terra por intermédio dos seus filhos, aqueles que têm o reino de Deus. Aí Ananias chega lá na casa de Simão e diz: Saulo, meu irmão, o Senhor Jesus que te apareceu na estrada, ali quando você vinha para cá,
esse mesmo mandou eu vir aqui. Primeiro para você ser curado. E Jesus falou para ele ainda, olha, ele está orando e viu você chegar. Olha para você ver. E aí, ele orou por Paulo, Paulo foi curado da vista, né? Na hora. Aí a Bíblia diz que ele ficou de pé, ele orou para ele ser cheio do Espírito Santo. Isso não é batismo nas águas, não, viu, irmão? Isso não é jogar aguinha na cabeça dele, não. Ser cheio do Espírito Santo é ser batizado no Espírito Santo. Aí Paulo foi batizado, o reino de Deus estabeleceu na vida dele, e aí começou toda a obra através de Paulo. Então, Deus sempre vai fazer alguma coisa na sua vida através de um homem de Deus, através de uma mulher de Deus. A gente escuta muito, põe na mão de Deus, vai mofar, meu irmão. Deus não vai fazer nada. Ele vai usar os seus servos, os seus profetas, o homem de Deus e a mulher de Deus. Que você tenha uma ótima segunda-feira, e todos os dias eu vou estar trazendo agora para vocês a continuidade da mensagem, né? E em breve eu vou estar separando através do Skype, a gente tem reuniões, mesmo entrando na igreja e tal. E vou passar um tempo aqui, a Thalita, a Creide, a Débora, o Eduardo vão voltar agora no dia 8, e eu vou permanecer uns dias aqui, amém? E eu vou estar encaminhando para vocês os milagres, as coisas que estão acontecendo, para vocês continuar orando, para vocês continuar intercedendo por nós aqui. Eu vou ficar só, né? Vou ficar com meu irmão, né? Meu filho na fé, que é o Fábio, Daniela, com essa família aqui, expulsando esse demônio que está nessa ilha aqui, e vai haver. Já começou, irmão. Milagre assim que só tinha 2 pessoas com problema. E Deus já curou um monte de gente, libertou um monte de gente. Na sexta-feira, assim, foi um caicai que você precisa de ver. E só demônio vazando e Deus já começando a operar em nome de Jesus. Mas eu conto com a oração de vocês. Fique na paz. Deus abençoe toda essa segunda-feira, você, a sua família, que você tenha a melhor segunda-feira da sua vida, em o nome de Jesus.